Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com a assistente social Elizabeth Toledo, ela que é integrante do Conselho Estadual da Pessoa Idosa em Alagoas e nos fala sobre as ações do Conselho aqui no Estado, entre outras questões. Elizabeth, é um prazer tê-la novamente aqui no Frente a Frente e comecemos justamente com a campanha Junho Violeta, que foi realizada. Que balanço pode se fazer dessa edição da campanha? Este ano, né? Este ano, sim. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, né? É uma oportunidade excelente para a gente tratar do Junho Violeta, porque estamos dentro do mês. Nós elaboramos uma programação bem diversificada, procurando atender a todos os públicos, e a nossa programação da CESAL, Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, ela ficou assim bem direcionada para a atenção primária à saúde no Estado, que é com quem nós trabalhamos e é onde o programa de atenção à saúde da pessoa idosa está localizado. Então, nós fizemos webconferências, elaboramos alguns materiais para distribuir com os municípios e estamos ainda na continuidade das ações, porque vamos até o dia 30 de junho, né, levando a informação a respeito do Junho Violeta, que é de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Pois é. Por que violeta? A cor é uma cor bonita, não é? E por que violeta? O violeta foi uma decisão do Ministério da Saúde, quando ele identificou várias situações, né, que todos os meses é realizado ações para marcar essas situações, e ele definiu que talvez pela cor violeta ser uma cor assim escura, né, destinou para para a saúde da pessoa idosa quando se trata de violência. Pois bem, campanhas publicitárias educativas realizadas nesse período, como você avalia o impacto dessas campanhas sobre a população? Ainda muito pequeno, muito incipiente, nós precisamos ainda de fortalecer essas campanhas, né, para que esse impacto realmente aconteça junto à sociedade alagoana e brasileira, né? Nós precisamos muito dessa conscientização, desse enfrentamento, para que a pessoa idosa alcance realmente o patamar da dignidade e do respeito pela sociedade. Quais as ocorrências que ocupam digamos, um lugar maior, né, na incidência da ocorrência? Olhe, nós temos, assim, os primeiros lugares nós temos a questão da negligência, que tem tomado, assim, uma proporção bem diferente do que a gente estava acostumado a ver. A negligência para a gente, ela estava quando você deixava de atender às necessidades da pessoa idosa. Fosse medicamento, fosse alimentação, fosse o cuidado com a própria pessoa. Mas, ultimamente, nós temos encontrado situações bem diferentes. Tipo assim, a pessoa precisa de um atendimento médico, a família leva para a UPA, né? A UPA faz o internamento e espera que a regulação decida para onde essa pessoa irá, se ela precisar de uma atenção terciária, que são os hospitais, e as famílias estão indo embora e deixando essas pessoas lá no hospital e não vão buscar mais. Abandonam? Abandonam. Famílias Sim, abandonam? sim. Mas Vários isso é cruel casos. demais. Terrível, né? Terrível. Ah. Vários casos em que o serviço social, tanto das UPAs quanto dos hospitais, procuram o conselho, procura a CESAL para fazer essa denúncia, para ver se encontram um caminho, uma providência para resolver essas situações. E nós temos também percebido um grande aumento no número da questão patrimonial, né?
aquela história de pegar o cartão da pessoa idosa, utilizar para outras questões, né? Já tive a oportunidade de presenciar uma cena terrível num banco, enquanto pagava no autoatendimento, chegar a filha ou a neta, não sei o grau de parentesco, mas de ir com uma atitude violenta sobre a idosa para retirada de dinheiro, exatamente no caixa eletrônico. Isso é muito comum. Muito comum. Nós recebemos muitas... o termo certo é notícia do fato, mas a população está acostumada com a palavra denúncia. Então, nós recebemos. Temos instrumentos para fazer essa denúncia, como o Sim. Disque 100 e o Disque 181, o Disque 100 nacional e o Disque 181 local aqui da SSP Alagoas. Né? Isso, e são denúncias assim que se preserva o sigilo da pessoa que denunciou, né? São anônimas. O Disque 181, que é da Secretaria de Segurança Pública do Estado, ele comparece às residências para avaliar a situação, junto com o CREAS, que é o Centro Especializado de Assistência Social. E se no bairro tiver a guarda que faz parte daquele bairro, eles vão junto também, porque muitas vezes acontece de precisar carregar aquela pessoa idosa ou conter o agressor quando está dentro de casa. São diversas situações, né? E o que tem preocupado também muita gente é a violência sexual, que tem aumentado bastante. Antes da entrevista, se falava sobre essa questão da violência sexual. É algo que vem crescendo no país, em Alagoas particularmente? Talvez há algum tempo fosse muito silenciosa, né? Nós temos municípios silenciosos no estado, né? Que parece que lá é um paraíso. Nada acontece de violência contra a pessoa idosa. Mas a violência sexual causou, assim, um constrangimento muito grande, os números que a gente tem identificado. Isso está sendo equiparado a anos anteriores? Olhem, a comparação a gente sempre faz, que é para ter estatística, né? Claro. Mas nos anos anteriores era pouco noticiado, pouco denunciado, né? Mas agora a gente está encontrando um maior número. Para esse tipo de violência, é presumível que seja praticado pela própria família, né? Sim. Integrantes da família. 90 e poucos por cento é a família. O que diz a literatura sobre essa questão? Que pessoas estão na lista? Normalmente são filhos, netos, o próprio esposo, né? O próprio marido ou outros parentes. Né? Nós temos, assim, situações bem diferenciadas nessa questão. E nós temos também deficiência nesse atendimento, porque a gente tem que acolher essa pessoa idosa, nós já temos alguns serviços funcionando muito bem nessa situação. Em nível de Estado? A nível de Estado, sim. Mas nós temos que pensar também no agressor. Esse agressor precisa de tratamento, de acompanhamento, entender o que é que está acontecendo com ele, para ele praticar tamanha violência. No âmbito do psicológico? Sim, também, né? Também, não é só uma questão... Que é algo que não acontece à toa, né? Não. Tem uma razão. Sim, normalmente não, é uma palavra horrível para esse momento, né? O que mais a gente identifica é que são pessoas usuárias, né, de drogas e que perderam totalmente o convívio, o amor, né? A noção de sentimentos, sim, né? Como família, né? Uhum. Perderam totalmente. Às vezes provocado por situações em que essa pessoa vivenciou quando mais jovem, né? Que levou a perder esse sentimento familiar. E a maioria das vezes a gente encontra pessoas usuárias de drogas. Pois a listagem aqui são atos que caracterizam a violência sexual, não apenas o ato em si. Que outras atitudes estariam nesse rol? Sim. É como eu falei, né? Nós temos, assim, a questão da pessoa que chega em casa, o agressor no caso, né? Ou consumiu droga, ou bebeu muito, né? A consciência
dessa pessoa Inexiste, tá, praticamente. se ele lúcido já não tem, né, uma boa consciência, avalie nessa situação. E ele passa talvez como uma espécie de vingança contra aquela pessoa que provavelmente, né, a maioria são mulheres, né, que sofrem esse tipo de violência sexual. A figura da mãe, né? Sim, que por algum momento, dificuldade da família, baixa alfabetização, né, precisou trabalhar muito e essa criança ou esse adolescente não teve aquele suporte necessário durante aquele período da vida e acaba exprimindo isso de forma violenta. Por isso a necessidade de um serviço eficiente e eficaz no atendimento também do agressor? Sim, necessário. A gente sabe que as pessoas têm condição de serem tratadas e recuperadas. Então, é necessário ter esse serviço, né, prestar essa atenção ao agressor, inclusive com, além do tratamento, cursos de controle de violência, controle dessa essa situação exacerbada em que ele agride, né? Pode-se fazer um paralelo entre os casos que ocorrem, as pessoas que praticam esse tipo e outros tipos de agressões com o que vivenciaram no lar, na primeira infância, Sim, na pode. adolescência? Pode. Muitas vezes a violência doméstica presenciada, né, nessas idades menores, leva ele a entender que aquela é a forma de funcionar da família e ele reproduz, né, esse comportamento. Na violência física, o que é mais comum em termos de mutilações do idoso nesse caso? Olha, esse mês a OAB apresentou o relatório dos crimes contra pessoas idosas. A OAB, perdão, um parênteses, tem o seu núcleo também voltado Sim, para as questões da pessoa idosa. o núcleo da pessoa idosa que acompanha, recebe denúncias, acompanha os casos e eles fazem todo ano um relatório dos crimes por arma branca e por arma de fogo e outros, né? Por agressão também. E esse ano, do ano passado, foram 30 casos de pessoas idosas que morreram, né, por algum tipo de agressão. E esse trabalho é um trabalho assim, de fundamental importância para a gente ter as estatísticas, criar indicadores e, a partir daí, implantar políticas Públicas. para reverter essa situação. Né? E só se reverte a partir desse conhecimento científico, não é? Exatamente. Exatamente. Envolvimento de toda a sociedade. É importante a participação também das universidades, das faculdades nesse sentido? Sim. O processo de envelhecimento no Brasil, ele é considerado um processo recente, né? Não é antigo, mas nós temos hoje no Brasil uma população que a gente dá mais ou menos 60 anos para o dia de hoje, que se começou a observar, e a França levou 100 anos para ter a população que nós temos hoje. Pois é. Então, nós estamos num envelhecimento assim, galopante, né? As pirâmides demográficas que a gente olha, que antes era uma pirâmide, hoje já é um vaso, né? Parece um vaso, o formato, por conta do crescimento dessa população. Então, é preciso que se observe, né, que tudo isso vai ter um impacto em qualquer momento, todos os dias, na sociedade. E urge tomar uma atitude no entendimento tripartite, né? Governo federal, estaduais e municipais. Sim, precisamos unir forças, né, e conhecimento e envolver os três entes para que se tome providências a respeito de todas as questões, né, voltadas para a população idosa. Pois bem, no próximo bloco nós vamos chamar agora, 1 minuto. Estaremos de volta em 1 minuto. Mas antes, já antecipo, falaremos sobre essa questão da atribuição, governo federal, estaduais e municipais. Até já.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a assistente social Elizabeth Toledo, integrante do Conselho Estadual da Pessoa Idosa aqui em Alagoas. Elizabeth, em relação ainda às violações mais permanentes e recorrentes, o abuso psicológico, como ele se desenvolve na família? Na maioria das vezes começa por ele. Começa com xingamentos, né? Com agressão na forma de falar, de diminuir as pessoas, né? O psicológico é um trabalho lento que vai sendo construído dentro daquela família e, determinada hora, parte para a agressão física. A impaciência, como resultado dessa impaciência. Também, né? Aquela pessoa idosa que muitas vezes o agressor não entende que ela tem algum problema de demência. E limitações, evidentemente. Sim. Né? Pergunta a mesma coisa várias vezes, ou conta a mesma história várias vezes, e a pessoa, com impaciência, né, começa reclamando, começa xingando, vai isolando essa pessoa dentro da própria casa, né, deixando trancada no quarto, ou colocando ela para morar lá no fundo do quintal, num ambientezinho separado. Tratando com menosprezo. Sim. Né? Começa dessa forma. E a coisa vai crescendo, crescendo, é galopante e chega finalmente à agressão física. E quem acha que não é também um crime passivo de detenção, né? Todas as violências contra a pessoa idosa, elas têm a sua penalidade própria, que está no Estatuto da Pessoa Idosa, né? Pois é, essas condições de humilhação, de negligência, tudo isso ocorre em que, digamos assim, qual é a forma que dá essa condição da família maltratar seus idosos, suas pessoas idosas? Qual é a forma que dá a condição? Isso tudo ocorre principalmente pela questão financeira. Inicialmente a questão financeira Sim, que fala mais alto, porque enquanto sim, a pessoa idosa tem recursos e tem ainda faculdades mentais em ordem, isso não ocorre, né? Raramente ocorre. Há casos em que sim, acontece. Mas assim, quando o provedor da casa está desempregado ou tem um subemprego, vamos dizer assim, e aquela renda não é suficiente, né, para sustentar toda a família e manter aquele status que tinha antes, então ele se apropria daquela renda da pessoa idosa, que hoje tem mais de 7 mil lares no Brasil, que são mantidos com a renda da pessoa idosa, seja aposentadoria, ou seja, o que eles chamam de LOAS, que é o BPC, né, benefício de prestação continuada, que não deveria se chamar benefício, né, deveria se chamar direito. Exatamente. Né? Se você trabalhou a vida toda... Uma nomenclatura equivocada. Que contribuiu a vida toda, né? Ou se você trabalhou a vida toda sem nenhuma contribuição, porque nem carteira assinada você tinha, ou trabalhava na agricultura, né, para o próprio sustento, então é justo que você tenha direito, né, a esse chamado benefício. Né? Então se apropria dessa renda da pessoa idosa para suprir as necessidades da casa, e aquelas necessidades da pessoa idosa ficam de lado. Aí, no plano secundário. No né? plano secundário. Terciário até. Muitas vezes. E quando a pessoa idosa alerta, né, que está precisando daquela medicação, ou precisa de um determinado objeto, uma roupa, uma fralda geriátrica,
seja o que for, aí pronto, já desencadeia, Uma né? confusão aí. Sim, sim. Uma insatisfação, né? Não quer gastar com ela, né? Muitos consideram, já está no fim da vida, para que eu vou investir? Isso é o que você está trazendo à entrevista é produto da denúncia que se faz Sim. normalmente quando ocorre de uma pessoa idosa estar sendo maltratada, né? Sim. Na família. Sim. A gente fica sabendo disso, casos assim de filhos que se apropriam do cartão da pessoa idosa, né? Se ela for uma pessoa com dificuldade de deambular, né? Locomoção, ou for uma pessoa acamada, ele fecha a porta ali e vai gastar o dinheiro dela onde quiser, passeio, shoppings, o que ele quiser. E as necessidades daquela pessoa idosa ficam para depois. É terrível. É Sim. isso que leva muitas vezes a pessoa idosa a acelerar o processo da doença que ela, ou das doenças Sim. que ela vem a ter, né? E sabe o que é impressionante? É que quando um vizinho ou alguém percebe e faz a denúncia, né? Se for, por exemplo, para o programa Idoso Protegido da Secretaria de Estado da Segurança, e eles vão até lá, elas negam. A pessoa idosa nega. Nega provavelmente temendo uma retaliação, né? Também, mas nega pela vergonha do seu filho estar fazendo isso com você. E De admitir isso. Admitir. Admitir que é o seu filho, ou é o seu marido, ou é o seu neto quem está fazendo isso, que está praticando essa violência. É muito complexo. Exige medidas complexas, mas Sim. de fácil efetivação, né? Isso, e assim, multiprofissional, né? Numa situação dessa, você vai precisar não só da força da lei, mas também de um profissional de saúde mental, né? Do médico para verificar como é que está a saúde física dessa pessoa e a partir daí ir colocando os profissionais que ela precisa dessa atenção para ajudá-la, né, a superar essa situação. Elizabeth, em relação à negligência, abandono e violência institucional, o que dizer? Olhe, a parte mais conhecida é a parte dos bancos, né, das filas de supermercado, é o que a sociedade assim mais conhece, né? São órgãos, são serviços que são prestados para a população em geral e que não seguem a determinação do Estatuto da Pessoa Idosa, que fala da prioridade, né? A prioridade, por exemplo, numa unidade de saúde, quem concede a prioridade é o profissional médico, porque aquela pessoa pode estar mais doente do que a pessoa idosa. Então, ela precisa de mais atenção naquele momento do que essa pessoa idosa. Então, nesse caso, respeita-se a prioridade desse não pessoa idosa, né? E a pessoa idosa vai ter que esperar um pouco para ter esse atendimento. Isso é um princípio do SUS, se chama equidade. Dá mais e mais rápido para quem mais precisa, né? Mas nós temos situações assim... Anacrônicas? Situações anacrônicas. Sim. Pessoas que não respeitam a fila da pessoa idosa, que quer passar na frente, né? Instituições em que você chega para ser atendido e diz, sente aí e aguarde. Esse não é o problema. O problema é que vem alguém de algum lugar para conversar com aquela pessoa idosa na recepção. Não quer recebê-la lá dentro. Fazer o atendimento correto. Sim, entendeu? Isso tudo é violência, né? Uma placa de estacionamento. Nós temos a figura da pessoa idosa envergada e segurando uma bengala. Essa é uma pessoa idosa e pessoa com deficiência. Mas nem toda pessoa idosa tem deficiência. Exatamente. Né? Então, eu sou a favor que se tenha as duas placas da pessoa idosa, que é um indivíduo de pé e escrito ao lado 60 a mais, e da pessoa idosa envergada. Sim, com a porque bengala. são momentos diferentes. Uma Isso. pessoa e com a longevidade já constatada dessa e das próximas gerações,
a gente sabe que o idoso, aos 60 anos, como é classificado, tem muita gente que não tem, nem aparenta ser idoso. Isso. Então, é uma questão moral até não estacionar na placa. Deixar a placa reservada para as pessoas com comorbidades, pessoas que têm dificuldade, não é, para se locomover, enfim, pessoas que tenham uma condição inferior, né, nesse caso. E aquilo está ali, está posto, porque se descobriu essa necessidade e essa pessoa existe. E pode, a qualquer momento, né, precisar de usar. Campanhas publicitárias nesse sentido surtiriam algum efeito, Sim. não é verdade? Temos muita ausência de campanhas, né? Para essas questões da pessoa idosa. Acontece um ou outro. Agora, durante o Junho Violeta, nós temos sempre um incentivo a mais de campanhas. Mas no dia a dia, normalmente, não é tão fácil. Entre as violências que você já falou na violência institucional agora recentemente, o abuso financeiro, não é? Sim. Que é uma violência constante, Sim. independente de classe social. Sim. Independente de classe social. De compreensão da situação. Né? Sim. Não é uma questão de... Uma questão moral, né? É uma questão moral, de caráter. Exatamente. Uhum. Eu costumo dizer que é de iletramento, né? A pessoa não tem a devida consciência, leu, sabe, né? Vê, presencia, mas não incorpora. Continua O sentimento é ignorado. ignorando. Né? Totalmente. Sim. Frio Frio. à realidade. Exatamente. Em relação à violência patrimonial, como isso se estabelece na prática pelos relatos recebidos? A gente sabe de casos assim, de pessoas que adoeceram e estão graves na UTI. Aí a família já se resolve se juntar para vender o imóvel daquela pessoa, né? Se for alguém que já tem uma interdição, né, tem um curador, fica mais fácil ainda de fazer isso, independente de aguardar se essa pessoa vai se recuperar, vai voltar para a casa dela, né, dentre outras situações. Por exemplo? De você pegar aquelas joias que ela tem guardada em casa, né, e vai penhorar ou vai vender, outros objetos que a pessoa tenha, né, que pertence a essa pessoa idosa, e aquele cuidador, que normalmente é da família, ou a família se junta, né, para se desfazer dos bens, do patrimônio daquela pessoa em prol deles. É terrível. E como se identifica, por exemplo, a negligência, a omissão de cuidados? Pode-se caracterizar a família que escolhe contratar cuidadores e não dar a presença devida, deixar sob os cuidados só dos cuidadores, não é? Entra semana, sai semana, enfim. Olhe, se a família contratar cuidadores profissionais, na maioria das vezes é uma sorte. Porque são realmente pessoas que fizeram um curso, que se prepararam para fazer esse trabalho, né? Mas tem outros cuidadores que... São esses cuidadores que esses é que são o perigo. Na minha família mesmo eu tive um caso, né, de uma pessoa da minha família com Alzheimer já avançado, mas ainda assim, ainda conseguindo participar, porque chegou uma hora que ficou vegetativo. A existência ficou vegetativa. Mas ainda conseguindo participar das questões da família. E foi dito para ela, olha, não alimente porque vai fazer exame de sangue. Aí o exame de sangue, por algum motivo, não podia ir, ia na casa para coletar. Avisou que não podia ir, aí avisou a ela, olha, libera porque não vai ter mais o exame. E ao final desse dia,
nós encontramos essa pessoa da família desesperada de fome, porque das 7 da manhã até 7 da noite não tinha comido nada, porque a cuidadora achou que o exame ainda ia acontecer, não entendeu a informação, né? E não deu alimento nenhum o dia todo a ela, nem água para beber, né? Então, consciente ou inconsciente, ela praticou uma violência, né? Foi uma pessoa indicada como bastante experiente, mas ela não tinha, não tinha essa experiência, não tinha formação. E essa é uma grande questão, porque muitas vezes os cursos de cuidadores de pessoas idosas, aquela pessoa tem total domínio da teoria, mas não tem a aptidão para a prática. E isso é fundamental. Fundamental. Você está tratando com pessoas. Sim, né? sim. Não pode ter uma relação fria, nem mesmo prestando serviço. Exato. E assim, a atenção para as orientações que são dadas, né? Ou pelo menos a iniciativa de dizer, olhe, já é tal hora, tem tantas horas que não se alimentou, né? O que é que eu faço? Mas não falou. A indiferença, até ou pela ignorância, ou Sim, por não saber lidar com a situação mesmo. exatamente. E Então, isso é muito comum. eu não sei lhe dizer. Assim, é muito comum a contratação de cuidadores não profissionais. Sim, é mais comum do que de profissionais, porque os cuidadores profissionais, eles têm um preço bem maior. Diferenciado. Né? Diferenciado, com certeza. São empresas que têm esses profissionais que estão sendo reciclados, né? O tempo todo, sendo preparados para isso. E então isso demanda um custo maior, né? Exatamente. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Elizabeth Toledo, assistente social e integrante do Conselho Estadual da Pessoa Idosa aqui em Alagoas. Elizabeth, o que dizer das entidades que têm a preocupação com a pessoa idosa aqui em Alagoas? A OAB, por exemplo. Sim. A OAB tem um trabalho muito bom. Ela tem um núcleo, né, de atenção à pessoa idosa. A antiga OAB no centro da cidade, né, tem lá um plantão permanente, recebe lá essas denúncias e encaminha para o núcleo lá na sede de Jacarecica. E aí eles fazem lá a triagem para ver se é uma questão social, se for, procura encaminhar para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, e se for uma causa criminal, encaminha para a Delegacia de Vulneráveis, que funciona ali na Mangabeira. É um trabalho, assim, de fundamental importância. Em relação à política da pessoa idosa, né, ações mais efetivas que tragam melhores resultados nessa relação da sociedade com esse segmento da população? Essa é uma questão que precisa ser muito trabalhada. Nós já temos algumas entidades, né, que realizam esse trabalho de acolher essa pessoa idosa. Lá na CESAL mesmo nós temos a RAVE, que é a Rede de Atenção às Violências, que tem um trabalho
excelente, distribuindo para todo o estado de Alagoas, né, fazendo ações, principalmente nas datas marcantes, né? Mas a gente precisa envolver mais a sociedade com as notificações compulsórias, que é um documento de notificação que basta você suspeitar que existe ali alguma questão de violência, não precisa nem confirmar, e que a sociedade fique atenta quando você tiver uma pessoa idosa próximo à sua casa, para ver como é que se movimenta O comportamento, né? naquela O funcionamento casa. da casa, né? Certa vez o Conselho recebeu a denúncia de uma casa no centro da cidade, em que era o filho e a pessoa idosa, a mãe. E ele saía de manhã para trabalhar e fechava a porta com um cadeado e só voltava no final da tarde, começo da noite, e ela ficava trancada ali dentro, cárcere privado, isso é considerado. Aí chamou uma equipe para ir lá verificar, aí bateram na porta, aí o vizinho veio e explicou essa situação, né? Não, ela não tem como, ela é acamada e ele não chegou. Aí, você tem o telefone dele? Tem. Aí ligaram para ele e ele disse, não, tranquilo, é porque eu estou sem cuidador, mas estou resolvendo isso. Querem voltar amanhã para poder eu esperar vocês e vocês entrarem, ver que está tudo ok? Aí a equipe disse, então vamos agendar para amanhã. No outro dia, quando voltaram, eles tinham se mudado da casa. Se mudou para não ser constatado. Para não responder pelo crime. Tá bem. Né? Exato. Então tem esse tipo de coisa, né? Que as pessoas são tratadas dessa forma. Casos de pessoas com deficiência, que eram cadeirantes, e a polícia arrombou a porta e lá dentro encontrou a pessoa idosa num colchão, no chão, deitada, e a cadeira de rodas trancada em outro quarto, a chave, que era para ele não ter a possibilidade de subir, conseguir, né? Subir na cadeira e se movimentar. E ir até a porta, por exemplo, bater, pedir ajuda de alguém, abrir uma janela, né? Para pedir ajuda. Deve ser terrível. É terrível. Terrível para a pessoa que sofre esse tipo de Exato. crime na própria família, né? Sim, com certeza. Falemos sobre a estrutura de apoio. Estamos no ano eleitoral, não é? No âmbito dos municípios. O que dizer do atendimento, no geral, dos municípios aqui no estado? Temos municípios, assim, com situações bem melhores, né? Nessa questão do atendimento, do acolhimento da pessoa idosa. E temos municípios que não, né? Que praticamente é como se não tivesse população idosa naquele município. Isso é uma decisão da gestão? Se atribui à gestão? Talvez sim, porque tudo que se refere à pessoa idosa tem um custo a mais. Né? Quando uma pessoa idosa vai para uma unidade de saúde, vai para uma UPA ou para um hospital... É de alta complexidade, né? A maioria das vezes sim. E se ela precisar do internamento, mesmo que seja por uma questão considerada não tão grave, mas ela fica mais tempo, né, precisando daquela atenção, daquele serviço, do que uma pessoa mais jovem. E isso impacta muito. Né? Recursos, investimentos, sim, sobretudo, isso aí é tripartite, tem que vir do governo federal, não é, com a participação de estados e municípios. É que, às vezes, a gestão não considera que é investimento, considera que é despesa. Que é um equívoco, né? Sim, com certeza, né? É uma pessoa humana com todos os direitos garantidos como qualquer outra pessoa em qualquer ciclo de vida, né? Mas, infelizmente, isso acontece. Nós temos, por exemplo, uma questão crucial, que é a questão das ILPIs, que são as instituições de longa permanência para pessoas idosas, que antes eram chamadas de asilos ou abrigos. Sim, sim. Né? E há abrigos no estado, né? Sim, temos abrigos. E as ILPIs do estado de Alagoas, elas são 26. Catalogadas. Sim, que a gente tem conhecimento, né?
A grande maioria é filantrópica, Vive de doações, né? de doações e daquele salário de aposentadoria ou de BPC da pessoa idosa, que não cobre as despesas dela, mesmo que usasse 100%, e só pode usar 70% desse salário ou desse BPC. Para essa finalidade. Para essa finalidade, sim. Os E muita 30%, gente, todos têm? nem todos. Nem todos têm, Nem né? todos. Aham. E assim, um levantamento assim, por cima, de quanto essa pessoa custa uma instituição, chega perto ou ultrapassa, dependendo da classificação dela, aos R$3.000. E o salário mínimo É um custo alto. é menos da metade de R$3.000, né? Então, isso é uma grande dificuldade que alguns municípios enfrentam, porque eles não atendem só a população daquele município, atendem a população da região. Circunvizinhos, né? Os municípios. Exato. E quando a pessoa idosa é mandada para lá, ela é mandada sem nenhuma garantia de que o Estado ou o governo federal garantia, né? Vai repassar recurso para ajudar no acolhimento dessa pessoa e no cuidado com ela. Então, isso é uma grande dificuldade que nós temos. Hoje em dia, você procura uma vaga numa instituição dessa, é dificílimo de encontrar. Estão sempre superlotados, né? Superlotadas, sim, com certeza. No caso de uma particular, algumas, poucas particulares, ainda se encontra vaga. Mas nem sempre a família tem condição de custear, né, essa vaga. Porque as pessoas idosas são classificadas em 3 perfis. Em 3 perfis. Independente, com alguma necessidade de alguém fazer alguma coisa, monitorar o que ela está fazendo, e as totalmente independentes. Nós não temos no Estado nenhuma ILPI específica para pessoas totalmente independentes, que é o perfil 3. E aí, como é que você faz para receber essa pessoa que ela exige? Cuidado permanente. Cuidado permanente, a disponibilidade desse cuidador para estar ali, né? Porque o cuidador atende várias pessoas. É por turno, né? O atendimento. Sim. Então, isso complica muito essa situação. Para os idosos que ainda estão aptos ao mercado de trabalho, há discriminação? Ainda há discriminação? Eu entendo que sim. E a discriminação se reflete nessa percepção que a gente tem que as pessoas idosas fazem trabalho autônomo, né? De vender coisas na rua, né? Desaparece o intelectual, né? Sim. Essas pessoas, por mais que elas tenham, há um segmento social que não reconhece Isso. o acúmulo do conhecimento, não é? Exatamente. Que é devolvido à sociedade. Exatamente. Pelo menos no estado de Alagoas, o que a gente percebe é isso. Não há um incentivo. Por exemplo, as pessoas com deficiência, elas têm garantido em lei vagas, né, nas empresas, se a memória não me falha, acima de 100 funcionários, né? A pessoa idosa não tem essa garantia na lei. Então, tudo depende do entendimento, né, da empresa. E a gente não vê, né, pessoas idosas sendo chamadas ou sendo contratadas nas várias empresas em que elas poderiam prestar esse serviço. As atribuições do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, como o idoso pode avaliar o Conselho na sua essência de prestação de serviço? Da pessoa idosa, né? Assim, o Conselho, ele é um órgão deliberativo, né, consultor, fiscalizador. O Conselho, ele não é executor. Ele, na verdade, em chegando essa notícia do fato, ele articula com as entidades que correspondem àquela situação, para que essas entidades vão resolver, dar conta e cuidar daquela notícia do fato, né? Então, a importância do Conselho nessa situação é que ele é esse órgão que está conectado com as demais instituições
do Estado, né? Seja na capital, seja nos municípios, para que se encontre um caminho de solução para aquela denúncia. Ou seja, para os conselhos no âmbito do Estado e no âmbito do município. Sim. O Conselho Estadual, ele tem que estar presente em todos os 102 municípios do estado de Alagoas. Não estamos ainda. Temos aproximadamente 50 municípios com conselhos instalados, ou seja, que tem a lei municipal que cria, alguns com a lei, mas sem funcionamento. E a alegação é que não tem os representantes necessários da sociedade civil que corresponde à paridade para a qual ele foi criado dentro da lei, né? Se são 4 do serviço público, são 4 da sociedade Da civil. sociedade civil organizada. Isso. Desorganizada Não. Elizabeth, eu lamento informar que o nosso tempo chegou ao fim. E é sempre um prazer recebê-la aqui no Frente a Frente. Algumas considerações antes do nosso encerramento? Agradecer, Gorete, agradecer a oportunidade, as questões da pessoa idosa, do processo de envelhecimento brasileiro, né? E principalmente do alagoano, elas precisam ser difundidas, serem colocadas para a sociedade para que a gente consiga angariar mais recursos, né? Mais engajamento para essa causa. E essa é uma grande oportunidade, né, que você nos concedeu e a gente agradece. Eu que agradeço. E essa responsabilidade é conjunta, é de todos nós. Né? Obrigada mais uma vez. Obrigada também a você que nos assiste e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.